Bem, então nós temos aqui um objeto que não está totalmente submerso, como nos exemplos que nós demos anteriormente. Nós temos um objeto flutuante, certo? Um objeto que flutua sobre a superfície livre. E esse objeto que flutua sobre a superfície livre, ele tem, vamos imaginar, né, para facilitar a nossa análise, para facilitar o nosso raciocínio, que ele tem uma distribuição de massa agora igual. A massa está uniformemente distribuída ao longo desse objeto. Significa que em qualquer ponto desse objeto que eu retirar uma amostra dele, esse ponto vai ter a mesma massa específica do objeto, certo? O objeto terá a mesma massa específica em qualquer ponto. Então, não há massa mais concentrada do objeto de um lado ou de outro, mais no fundo. Nesse exemplo, não. Nós temos uma distribuição uniforme de massa desse objeto. Então, dessa maneira, se nós localizarmos o CG desse objeto, esse CG ele vai atuar justamente no meio aqui, ele vai aparecer justamente no meio, quando a gente cruza essas diagonais, certo? Então, nós teríamos aqui, ó, nós estamos chamando de X, o CG, né? Aqui nós teríamos o CG desse objeto, e sobre o CG vai atuar o peso desse objeto. Então, a força-peso desse objeto, ela vai ser, logicamente, vertical para baixo, atuando sobre o CG do objeto, tá? Então, o peso aqui é o peso do objeto. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, o que acontece com o C'? Aonde está o centro de empuxo? O centro de empuxo, ele está no CG do volume de fluido deslocado. O volume de fluido deslocado é o volume de fluido que está submerso, é apenas o volume de fluido que está do lado de baixo da linha, da superfície livre desse líquido. Portanto, o C', ele está nessa posição aqui, ó, nessa posição, coincidente com o CG, mas do volume de fluido que foi deslocado. Então, sobre esse ponto, vai atuar a força empuxo, a força E. E se esse objeto ele está em equilíbrio nessa posição, nós temos que a condição primordial para que ele se mantenha em equilíbrio é que essas forças sejam iguais, o peso seja igual ao empuxo. Nós vimos na aula anterior o caso dos submarinos, quando ele fica mais pesado do que o empuxo, ele desce. Quando ele fica mais leve do que o empuxo, né, quando ele elimina um pouco de água dos seus reservatórios, o peso dele diminui e o empuxo consegue empurrar esse submarino até que ele possa flutuar na superfície livre, onde lá a força, peso e o empuxo vão se equilibrar, se ele estiver flutuando na superfície livre, certo? Mas o que é interessante observarmos aqui é que tanto o CG do objeto quanto o centro de empuxo, eles estão alinhados na vertical. E isso dá a esse objeto um certo equilíbrio nessa posição. Além do peso ser igual ao empuxo, ele tem o C', o centro de empuxo, e o CG do objeto, onde concentra a sua força-peso, alinhados na direção vertical, o que dá um certo equilíbrio para esse objeto nessa posição. O que nós vamos fazer é instabilizar agora esse equilíbrio, por exemplo, girando um pouco esse objeto, certo? Então, nós vamos girar um pouquinho esse objeto, tentar tombar esse objeto. Basicamente é isso. E vamos ver o que acontece com o CG e com o C'. Veja que se o objeto ele tem uma distribuição uniforme de massa, o CG desse objeto continua no cruzamento das diagonais, né? Então, no cruzamento dessa diagonal com essa diagonal, é justamente onde vai aparecer o CG desse objeto. Então, o CG ele fica no cruzamento das diagonais e atua ali a força-peso. Meu peso ficou torto, ficou inclinado, é vertical para baixo. Então, a força-peso ela atua aqui. Ao tentarmos tombar esse objeto, nós alteramos o volume de fluido que foi deslocado por ele. Veja que antes a gente tinha aqui, até na própria figura, né, um volume de fluido que seria um prisma retangular, ele mudou, ele ficou como se fosse um prisma trapezoidal aqui, né? Então, o centro de empuxo, ele se desloca para a parte mais submersa, e a parte mais submersa é essa parte, essa porção aqui mais submersa. Deixa eu mudar o meu verde aqui, que não vejo tão claro. Ele fica aqui, ó, nessa parte que é a parte mais submersa. Então, nesse ponto, nós teríamos o C', o centro de empuxo, sobre o qual vai atuar a força empuxo. Na realidade, ele não está tão deslocado para esse lado aqui, não. Vamos melhorar a escala das coisas, né? E, normalmente, ele está mais para cá, ó, né? Mais nessa posição. Não está tão deslocado igual a gente desenhou anteriormente.
o empuxo ele vai passar por aqui, ó, vertical para cima. E veja que houve agora um desalinhamento entre o C' e o CG. Eles ficaram desalinhados na vertical. Como o empuxo é igual ao peso, certo? Para que ele consiga se manter em equilíbrio, no mínimo o empuxo tem que ser igual ao peso, surge novamente nessa situação um momento, um binário que vai tender a fazer o que com esse objeto, pessoal? Vamos desenhar esse momento assim. Ó. Vai surgir um momento que vai fazer isso aqui com o objeto. Certo? O que esse momento que surge, esse binário que surge, vai tender a fazer com o objeto? Que ele volte novamente para a situação de equilíbrio anterior. Né? Então, o que vai acontecer com o objeto? Ele retoma após essa pequena perturbação que foi forçada por nós, mas vamos imaginar que esse objeto seja uma embarcação, vamos imaginar que seja um navio, é muito próximo do que acontece com o navio. São agentes externos que tentam fazer com que os navios tombem. Entre esses agentes externos estão ondas e estão os ventos, certo? Então, nessas tempestades, elas tendem a fazer com que o navio tombe. Mas o navio, nesse caso, retorna à posição de equilíbrio anterior se essas instabilidades externas forem, obviamente, toleráveis, se elas forem insuficientes para fazer esse navio tombar, certo? Então, o que nós vimos é que o centro de empuxo ele retorna para o mesmo alinhamento do CG na direção vertical, certo? Com a força-peso sendo igual ao empuxo. Então, novamente, eles voltam a ficar alinhados na direção vertical, conforme era o caso anterior. No caso anterior, voltam para o mesmo alinhamento vertical. Aqui a força-peso atuando no CG. E a força empuxo atuando no C', no centro de empuxo. Tudo bem, pessoal? Então, nós dizemos que nessa posição aqui, o objeto estava numa situação de equilíbrio estável, uma condição de equilíbrio estável. E que nessa situação ele também está numa condição de equilíbrio estável. Por quê? Após uma pequena perturbação, ele retoma a posição de equilíbrio anterior. Então, aqui ele está em equilíbrio estável, porque após uma pequena perturbação surge um momento que vai retomar a situação de equilíbrio anterior, certo? Para uma situação de equilíbrio estável. Beleza? Mas nem todos os objetos podem assumir essa condição de equilíbrio estável. Vamos imaginar que a gente tem aqui esse outro objeto submerso, certo? Com a força-peso igual ao empuxo como condição inicial dele permanecer em equilíbrio nessa posição. Né? Então, nós temos aqui o peso igual ao empuxo, o empuxo igual ao peso. Sabemos que o C', o centro de empuxo, ele atua no CG do volume de fluido deslocado, portanto, no CG dessa porção submersa. Aqui está o C', sobre o qual passa o empuxo, a força empuxo. E nós sabemos que a força-peso atua no CG do objeto. Então, se pegarmos um objeto com distribuição uniforme de massa, pegarmos aqui as diagonais, o cruzamento dessas diagonais vai dar o CG do objeto, tá? Então, nós temos aqui o CG desse objeto, sobre o qual atua a força-peso. O que nós faremos daqui em diante é a mesma coisa que foi feita no slide anterior. Nós vamos induzir esse objeto a uma pequena perturbação. Nós vamos criar uma pequena perturbação nesse objeto, como se a gente desse um tapa nesse objeto, ou como se viesse uma onda e perturbasse a posição desse objeto, ou como se viesse uma rajada de vento e perturbasse a posição desse objeto, certo? Então, nós tombamos esse objeto. Esse objeto ele foi tombado. O que nós notamos aqui é que, novamente, o CG do objeto atua no cruzamento das diagonais. Então, o CG ele fica aqui mais ou menos no cruzamento das diagonais, onde atua a força-peso. E ao tombarmos esse objeto, nós mudamos bem a posição do centro de empuxo. Né? O centro de empuxo ele fica mais deslocado para essa posição aqui, por exemplo. Tá? Então, ficaria aqui o C'. O centro de empuxo C', sobre o qual atua a força empuxo.
E veja que, ao fazermos isso, novamente, houve um desalinhamento entre o C' e o CG, ao considerarmos a direção vertical. Eles ficaram desalinhados na vertical. O C' e o CG do objeto ficaram desalinhados na vertical, produzindo o surgimento de um momento. Um momento, nesse caso, no sentido horário. E o que esse momento no sentido horário vai fazer com esse objeto, pessoal? Vai fazer com que ele retorne à posição de equilíbrio anterior? Nesse caso, não. Veja que o momento nessa situação, muito diferente do momento na situação do slide anterior, vai produzir um tombamento desse objeto. Então, esse objeto vai literalmente tombar, adquirindo essa nova posição de equilíbrio, certo? Então, nessa nova posição de equilíbrio, obviamente, de novo, o CG do objeto volta a se alinhar com o C'. Então, no CG, onde atua a força-peso, ele volta a se alinhar verticalmente com o C', mas não são pontos coincidentes, né? Eles não são exatamente coincidentes, eles apenas ficam alinhados na vertical, certo? Então, aqui estaria o C', sobre o qual atua a força empuxo. O empuxo ficou tortinho, aí vamos desenhar ele reto, o empuxo vertical para cima. Nessa situação, voltam a ficar alinhados na vertical, certo? Então, eu pergunto para vocês, essa situação anterior é uma situação de equilíbrio estável? Não é. Porque qualquer perturbação pode produzir o tombamento desse objeto. Então, nunca um navio ele poderia ficar numa situação como essa, porque ele seria extremamente instável, onde uma onda poderia derrubá-lo, onde uma rajada de vento poderia fazer com que ele tombasse, certo? Então, nós dizemos que ele está numa condição de equilíbrio aqui, inicial, porque o empuxo é igual ao peso, mas é uma condição de equilíbrio instável, porque qualquer perturbação pode fazer alterar-se a situação anterior, pode fazer com que ele tombe. Quando ele tomba, aí sim, ele passa a adquirir uma situação de equilíbrio estável. Então, veja que esse objeto ele buscou, após a perturbação, uma nova condição de equilíbrio, mas uma condição de equilíbrio que desse estabilidade, certo? Uma condição de equilíbrio estável. Então, nessa posição, o objeto está em equilíbrio estável e nessa posição, o objeto está em equilíbrio instável. Tudo bem, pessoal? Bom, o que nós podemos dizer é que um objeto ele sempre vai estar em condição de equilíbrio estável quando o seu CG estiver abaixo do C'. Então, sempre que o CG estiver abaixo do C', vamos ver se a gente trabalha aqui com esse slide, tá? Então, nós vamos considerar aqui uma superfície livre, por exemplo. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma superfície livre. E a gente tem aqui um objeto alongado, assim como o objeto anterior, então vou desenhá-lo aqui de amarelo, um objeto alongado como o anterior, ele é alongado assim como o anterior. É bem mais alongado do que o anterior, certo? E esse objeto ele vai ter o seu C', né? O seu C' ele vai estar aqui, por exemplo, nessa posição aqui, equivalente ao CG do volume de fluido deslocado, tá? Então, o C' desse objeto seria equivalente a esse ponto aqui, ó, sobre o qual atua a força empuxo, certo? Então, o empuxo vai atuar sobre esse C'. Esse objeto, pessoal, se ele tivesse uma distribuição uniforme de massa, obviamente que ele estaria claramente numa situação de equilíbrio instável, certo? É o caso do exemplo anterior, até pior, haja vista que ele é mais alongado do que no caso anterior. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se por acaso o CG desse objeto estivesse aplicado aqui, ó, mais ou menos na metade dele, o que ocorreria se a distribuição de massa desse objeto amarelo fosse uniforme, ele estaria claramente numa situação de equilíbrio instável. Mas se por acaso, pessoal, esse objeto tiver uma concentração de massa na parte inferior, então ele tem uma concentração de massa mais na parte inferior, e essa concentração de massa, ela vai deslocar vou até apagar esse nosso empuxo aqui, ó, e vou desenhar um empuxo do lado de cima, tá? Então, eu vou desenhar um empuxo aqui, ó, para ele não ficar barrando o nosso raciocínio do lado de cá.
Vertical, ele continua do mesmo jeito, vertical para cima aplicado no selinho, no centro de empuxo, tá? Mas agora o nosso objeto, ele sim, ele tem uma grande concentração de massa aqui, ó, na parte inferior. Ele tem a maior parte da massa dele concentrada na parte inferior. Essa maior concentração de massa na parte inferior pode até chegar lá perto do selinho, não tem problema, pode até passar do selinho, vamos até passar aqui essa distribuição de massa do selinho para ver que isso não tem problema nenhum. O que vai fazer essa maior concentração de massa desse objeto na parte inferior, pessoal? O que vai fazer com o CG do próprio objeto? O CG desse objeto, ele vai ser deslocado mais para a parte inferior. Então, nós teríamos aqui na parte inferior o CG, haja vista que tem mais massa concentrada do lado de baixo. Então, sobre esse CG, esse X, atuaria a força peso. Então, veja que nessa posição, o CG ele está abaixo do selinho, certo? Então, o CG está abaixo do selinho. E se a gente vier e perturbar esse objeto, dar um tapa na parte de cima desse objeto, o que vai acontecer com ele? Ele vai tombar inicialmente, mas vai voltar a uma situação de equilíbrio anterior. Então, nessa situação, essas pequenas perturbações trazidas nesse objeto vai fazer com que ele oscile, ele vai ficar oscilando, mas vai retomar a posição de equilíbrio anterior, justamente pelo fato do CG estar abaixo do selinho, certo? Então, essa observação é interessante. Quando o CG estiver abaixo do selinho, sempre nós teremos condições muito fortes, muito propícias para a existência do equilíbrio estável, sempre que o CG estiver abaixo do selinho, certo? Então, o objeto ele vai adquirir equilíbrio estável nessas situações, mesmo que a sua forma não sugira isso, conforme a gente pode ver, tá? Então, o objeto sempre estará em equilíbrio estável. O que eu quero frisar aqui é que o equilíbrio estável ele não acontece se essa condição for satisfeita. Ou seja, para que haja equilíbrio estável, o CG tem que estar abaixo do selinho? Não. O exemplo típico disso foi o exemplo anterior aqui, ó, esse slide, certo? Nós temos aqui exatamente um CG acima do selinho e ele está em equilíbrio estável. Mas o que eu quero dizer é que sempre que um objeto tiver o seu CG abaixo do selinho, ele assumirá condições de equilíbrio estável para perturbações pequenas e medianas, certo? Lógico que não pode, vamos imaginar que isso aí seja uma embarcação meio estranha, não pode acontecer um furacão do século, que esse furacão do século pode tombar esse objeto, certo? Não pode acontecer aquela onda enorme, aquela onda que raramente acontece, que aquela onda pode tombar esse objeto, mas ele consegue, para oscilações e para perturbações médias naturais, manter a sua posição de equilíbrio anterior, se o seu CG estiver abaixo do selinho. Tudo bem, pessoal? Ficou dúvida aqui? Bom, vamos então fazer um exercício para que a gente possa treinar aí o cálculo da força empuxo.